Oiê! Hoje a gente vai falar sobre a representatividade sáfica no cinema. A gente vai usar o termo sáfica para designar relacionamento entre mulheres, sejam elas bissexuais ou lésbicas. Há pouca representatividade nas produções. Inclusive, para garantir que filmes com romances gays ou lésbicos não fossem às telas, criaram até leis, como o Código de Reis, que vigorou de 1930 até 1966. E no Brasil também não foi diferente. Mas e aí, quando as personagens lésbicas começaram a aparecer no cinema, elas eram sempre estereotipadas e motivos de comédia também. Mas quando essas coisas foram melhorando e as produções de filmes e séries foram crescendo, o estereótipo ainda vinha forte, ou elas eram sempre fetichizadas, ou tinham finais tristes, finais trágicos, ou até se descobriam hétero no final por pura pressão. Essa falta de representatividade acaba fazendo com que muitas mulheres lésbicas e bissexuais não encontrem identificação no audiovisual. Como é o caso da Karina, que se assumiu lésbica aos 15 anos depois de muita luta e coragem e nos contou que se houvesse essa representatividade na época dela, teria ajudado a se assumir e a se entender como uma mulher lésbica mais cedo. Então, eu acredito que sim, porque enquanto criança eu consumia muito filme e desenho tidos como de meninos, para sentir aquela representação, né, através dos personagens, e nunca tinha uma personagem lésbica, mesmo que um contato mínimo de duas personagens meninas. E durante a adolescência também, as séries de jovens não tinha essa representação. Por exemplo, se tivesse em alguma série, tipo Hannah Montana, essas séries assim, talvez teria sido mais fácil a questão de me assumir, porque não tinha muito contato, as outras pessoas à minha volta não tinham muito contato com esse assunto, né? Além da escassez desse tipo de conteúdo, o acesso a ele ainda é bem difícil. Nem todas as plataformas de streaming, como Netflix, Prime Video, disponibilizam em cartaz. E as produções que são ofertadas nessa plataforma são sempre essas que a gente conversou, com pouca representatividade real, sempre muito estereotipadas. E as produções independentes, que mostram realmente como as mulheres lésbicas vivem, como elas se relacionam, não são achadas tão fácil, por isso a galera tem que recorrer à pirataria. Por isso, a gente entrevistou duas páginas que facilitam o acesso a séries e filmes com casais sáficos, que é a Lesbocine e a Lesbiones. Quando a gente perguntou qual era o intuito da página, a Lesbocine respondeu a seguinte mensagem, que é um projeto focado em divulgar e criar conteúdo lésbico sáfico. Nós o criamos pela carência de meios informativos sobre o assunto. Vemos diversas séries sendo canceladas e filmes com pouca audiência por conta dessa falta de divulgação, então resolvemos dar voz a eles. E a Let's Be Honest respondeu em áudio pra gente. Let's Be Honest, eu criei porque alguns anos atrás eu sentia um pouco de falta de páginas que falassem sobre filmes que saíssem um pouco mais da caixinha, porque a maioria dos lugares, das páginas de Facebook que eu acompanhava, elas falavam apenas sempre dos mesmos filmes e indicavam sempre os mesmos filmes. E eu conhecia outros filmes que também precisavam ser falados. Então, eu tinha o intuito de criar a página, no começo era no Facebook, para divulgar outros filmes que eram mais independentes, que a galera não conhecia e que precisava conhecer, e que muitas vezes tinham finais felizes que estavam em falta também na época que eu criei. Já tem, acho que, 5 ou 6 anos que eu criei no Facebook. E também porque eu não tinha muita gente para conversar sobre. Então, assim, a minha vontade mesmo era mais de me aproximar de mais pessoas e falar sobre, comentar sobre, porque comentar sobre o entretenimento sáfico é uma coisa que me agrada demais. Então, não ter pessoas no meu convívio para conversar sobre também me ajudou a criar lesbionas. Para ilustrar essa realidade, realizamos uma pesquisa através de um formulário com 8 perguntas e obtivemos 139 respostas. Entre os nossos respondentes, 60,4% eram héteros, 25,9% bissexuais, 7,9% lésbicas e 5% gays.
Mais de 70% do total afirma que se sente representado pelas produções que assiste. Mais 78,4% afirmaram que nunca viram um filme com casal lésbico na TV aberta. No âmbito das séries, os números mudam drasticamente. 71,9% já viram alguma série com casal lésbico como protagonista, e apenas 8,6% não acham que lésbicas são sempre fetichizadas nas produções. Mas 72,7% acham sim que as representações são estereotipadas, e entre os estereótipos mais comuns estão jeito de se vestir masculinizado, cabelo curto, não usar maquiagem, serem grosseiras e rudes. Entre as produções mais assistidas estão Sex Education, Elite, Orange is the New Black e Atypical. Mas qual o futuro da representatividade de casais sáficos nas telinhas? A partir de uma demanda cada vez maior da comunidade LGBTQIA+, a qualidade dessas produções vem crescendo. A equipe do Lesbocine, um projeto nas redes sociais criado para divulgar informações sobre o conteúdo sáfico e lésbico, afirma que, após eventos como a morte do personagem Lexa de The 100 em 2016, vários casais e personagens LGBTQIA+, começaram a ser vistos e produzidos com mais seriedade e responsabilidade, mas temos um longo caminho pela frente. Quando perguntadas o que elas esperam do futuro, disseram que elas sejam retratadas de todas as maneiras possíveis, sem repetições narrativas, sendo protagonistas e alcançando todos os públicos, não presas na narrativa de serem melhor amiga da protagonista, sofrer para se assumir, ter um beijo e só. As mudanças certamente começaram a chegar e serem visíveis, casais com finais felizes, representatividade em gêneros de filmes diferentes, como terror, histórias de romance entre mulheres sendo contadas em desenhos animados de classificação livre, webséries de acesso gratuito no YouTube, inclusive brasileiras, e muito mais. Sobre esse futuro, Kelly Cassiano, do Lesbi Honest, outro projeto incrível para divulgação de conteúdo sáfico na internet, disse que eu acho que há sim representatividade real, porém não existe representatividade suficiente. Eu enxergo que houve sim uma evolução nesse cenário. Eu sou uma pessoa que acredita no amor, eu sou uma pessoa que, apesar dos pesares e de tudo que a gente está vivendo, eu tenho muita esperança, então eu acredito que vai melhorar. Para fechar, a gente vai deixar aqui algumas recomendações de filmes e séries, além das que já foram citadas ao longo do vídeo. Carol, Eu Me Importo, Retrato de uma Jovem em Chamas, One Day at a Time e Elise e Marcela.